Estamos aqui começando a nova temporada do Pod Bari e a gente vai começar esse episódio com uma pessoa muito, muito interessante para vir falar com a gente, uma grande amiga minha, a doutora Cris Sobral, cirurgiã plástica e especializada em lipedema. Não tem nada como começar uma nova temporada com um tema tão legal para a gente, né, meninas? Nossa, a gente estava tão ansiosa para te ver, Cris, porque realmente, ainda mais nós que lidamos com pacientes que têm obesidade, né? O lipedema conversa tanto com os pacientes que têm obesidade e muitas vezes nós que não somos especialistas nisso, a gente até fica um pouco na dúvida de como lidar com esse paciente. Então, a gente está muito feliz e espero que a gente tenha um bate-papo muito gostoso hoje. Ai, meninas, eu adorei o convite, estava super ansiosa e acho que vai ser um bate-papo super legal. A gente tentou tantas vezes, né, Cris? E como, mas agora deu certo, Que com bom. certeza. A gente estava muito querendo, né? O lipedema tem tomado uma proporção de conhecimento agora, né? De todo mundo falando disso e acho que a gente vai aprender muito hoje com você, Cris. E eu queria começar perguntando para você, Cris, como começa essa questão do lipedema? Porque ele é uma doença, é um CID novo, né? CID, gente, é quando a gente tem um código para uma doença. Então, até pouco tempo atrás, lipedema não era uma doença. Como começa esse caminho, Cris? Olha, Ana, na minha visão, é pura responsabilidade de vocês que fazem a cirurgia bariátrica. Porque eu mesma cuido de pacientes que têm lipedema há muitos anos, mesmo quando não era chamado lipedema ainda, e esses pacientes surgiram principalmente após a cirurgia bariátrica, porque era aquela paciente que já tinha, o clássico do lipedema é aquela questão da desproporção. Então, eu tenho a cintura fina, perna grossa, eu emagreço, faço de tudo, minha perna não emagrece, mas eu comecei a receber essas pacientes que faziam cirurgia bariátrica e falavam, poxa, Cris, perdi 40 quilos e a minha calça é a mesma. Perdi 30 quilos e não consigo colocar uma bota. Então, acho que muito dessa questão da visualização do lipedema é por conta desses grandes emagrecimentos. Exato. Que você vê que a gordura do lipedema não responde nem a uma cirurgia bariátrica, né? E é um paciente que normalmente ele fica mais frustrado com a bariátrica. Vocês reparam isso? Muito. Porque o que eu falo muito para o meu paciente no pré-operatório é que quando existe essa desproporção, né? O emagrecimento ele vai ser total. Então, a desproporção ela vai ser mantida. Então, esse paciente, às vezes, perde 30% do peso, mas ele se olha, na verdade, o que ele queria é a resolução da desproporção, do quadril, da perna, e isso se mantém. Então, também trazer para esse paciente a expectativa antes da cirurgia bariátrica é super importante, né? Entendendo que vai ser um processo, né? E que a cirurgia bariátrica vai ajudar, mas que essa desproporção deve ser mantida. E eu acho que é importante falar também que nem todo paciente, nem toda paciente, que é na grande maioria mulher, nem toda paciente obesa tem lipedema. Não é uma coisa obrigatória. Então, assim, então eu não vou me cuidar, porque lipedema não vai adiantar mesmo, nem a bariátrica, nem nada. Então, esse outro lado também, a gente tem que ficar muito atento, né, nessa orientação, acho. Não, exatamente, Mari. Acho que você pegou um ponto super importante, que é, hoje em dia, como está se falando muito de lipedema, tanto que tem muitas pacientes que depositam toda, às vezes, a responsabilidade, assim como na cirurgia bariátrica, na cirurgia plástica. Então, é aquilo que eu comento. O lipedema, ele não tem cura, porque a gente não consegue tirar todas as células acometidas. Mas você tem controle e você tem melhora. Então, a melhora da qualidade de vida e você alinhar essa expectativa. Porque você pega, por exemplo, uma paciente que tem o lipedema tem graus, eu vou procurar não ser muito professoral, muito chata, mas você tem desde um grau leve que pode ir piorando e geralmente essa piora são em picos de hormônios da vida da mulher. Então, a primeira menstruação, a gestação, a menopausa e muitas vezes essa paciente chega muito sofrida porque assim, você se largou na gestação, você não se cuida, você não faz atividade física. E eu recebo pacientes que assim, passaram em 4, 5 médicos, ninguém fez o diagnóstico. E essa paciente, assim, ela é sempre muitas vezes taxada como que ela não se cuida. Nossa, então, essa Cris, paciente quanto chega estigma, né? Mais uma vez. Mais uma vez, assim, muitas vezes além da obesidade, que cursa muito a obesidade com o lipedema, a paciente chega com muito essa culpa do eu não me cuidei, eu me larguei. E isso dificulta muito o tratamento mesmo. Se a gente estivesse fechando o olho, é a mesma história da obesidade, né? Parece que a gente está escutando a história de alguém. Foi isso que me chamou a atenção, né? Exato. Nossa, mas você chegou a esse ponto. Como você falou aí uma coisa importante, né? Na gestação pode piorar o lipedema dela, mas também você comia tanto quando estava grávida. Gente, Exato. Poxa vida, não tinha, né? Como é muito complexo tudo isso e como é tão importante ter um diagnóstico correto, né? Eu falo uma coisa para as pacientes, desculpa, mas assim, que até no sentido de desmistificar, hoje em dia a gente tem uma estatística que estima que 1 a cada 10 brasileiras tem lipedema. Que é um número gigantesco. E quando a paciente chega toda triste, eu falo, gente, se a gente pensar do ponto de vista evolucionário,
Essas pacientes só chegaram aqui graças àquela mulher da pré-história que já tinha um lipedema e que conseguiu guardar essa energia para o bebê. Exato. Só que hoje a gente está numa fase de hiperalimentação, então... E as pacientes chegam com essa culpa, poxa, é a minha família, é a minha perna igual da minha avó, igual da minha tia. Então, chega uma carga muito pesada mesmo. Cris, e como que essas mulheres chegam até você, cirurgia plástica? Elas chegam com o objetivo de fazer uma lipo, porque ela acha que ela está com uma coxa grossa ou um quadril largo, ou porque um outro profissional falou, não, você tem diagnóstico de lipedema e você deve procurar um cirurgião plástico? Ainda são muito poucos médicos que conhecem o diagnóstico de lipedema, infelizmente. Então, atualmente, o que as pacientes mais têm chegado é pelas mídias sociais, de amigos que sabem que eu cuido de lipedema, o velho boca a boca, e principalmente as pacientes pós-bariátricas, que chegam exatamente com essa queixa, poxa, emagreci, mas a calça não entra. Então, a gente recebe muito isso, e sempre o mais comum é essa questão da desproporção, realmente. E deixa eu perguntar uma coisa, Cris. É claro que a desproporção é o que é mais marcante, Sim. Mas primeiro que eu acho que a gente tem aquela paciente que sempre foi magra e que tem lipedema. Sim. E que tem outros sintomas associados, né? Quais os sintomas que você mais vê, assim? Porque senão, às vezes, o que eu vejo muito existe o lipedema, é real, é uma doença, é um fato, acabou. Uhum. Mas também, a gente não vai usar do lipedema, eu tenho uma perna mais que me incomoda, que eu não gosto, mas nem tudo também é lipedema. Exatamente. Então, acho que tem a desproporção e tem outros sintomas associados, né? Quando a gente, assim, o lipedema hoje em dia, a gente sabe que tem uma apresentação genética realmente. Então, o que a gente percebe? São pacientes que elas já tendem a ter... Primeiro, quando a gente pega um lipedema mais leve, ou como você comentou, uma paciente mais magra, o que a gente pega são pacientes que sempre referem umas dores, que muitas vezes é passado como fibromialgia, depressão. Ninguém... E até assim, olhando por um lado, aqui que estamos só entre mulheres, não sei também o quanto isso sempre foi muito desvalorizado, como é frescura, é coisa de mulher. Exato. Então, isso a gente pega muito. A gente tem também em torno de 40% das pacientes que têm lipedema têm algum problema tireoidiano. Também cerca de 40% das pacientes têm algum problema vascular. Nossa, é muito. Tem uma tendência à hipermobilidade ligamentar. Então, é aquela história que muitas pacientes contam, eu sempre fui gordinha, aí um dia eu tropecei e torci o pé, e ainda o pessoal ria porque eu era gordinha. Então, você tem uma série, e além do que, o componente emocional, que muitas vezes já é apresentado nessas pacientes, e toda essa uma vida inteira de culpa, de ter sido largada, tudo que como os profissionais jogam como uma culpa para a paciente, ela já chega muito sofrida realmente. Então, o que a gente escuta muito é aquela coisa, poxa, não bati nada, tô sempre roxa. Tô sempre com dor na perna. E às vezes você vê, às vezes a paciente ela é magra, mas ela não tem um... E outra coisa que a gente também vê, que também isso dificulta o tratamento e a mudança do estilo de vida, a paciente que tem lipedema, ela tende a ter uma força muscular diminuída e uma resposta menor à atividade física e à musculação. Então, é aquela coisa, você olha a perna da paciente, às vezes ela é magrinha, ela não tem tanto a desproporção, mas ela não tem muitas vezes uma definição tão grande no tornozelo, no joelho. Isso quando você não vê as pacientes que têm uma gordura mais localizada no braço também. E, Cris, deixa eu te perguntar, você acha que elas não, esse grupo de pacientes não tem aumento de massa magra, ou até tem um aumento de massa magra, mas a grande questão é que não é visualizado, porque tem todo o processo inflamatório do tecido adiposo que está impedindo, né? Então, a gente acaba tendo alguém... E eu tenho algumas pacientes magras que estão lá na academia, e você vê que a pessoa realmente tem um padrão alimentar correto, faz atividade física, não forma. Mas eu acho que se você faz a bioimpedanciometria, diminuiu, aumentou a massa magra. Mas a questão é que não diminui a proporção de tecido gorduroso em membro inferior. Sim. Então, para a paciente, o resultado não serviu para nada, atividade física, né? E acaba desmotivando. Muito. E muitas delas entram naquele modo que eu falo, chutei o balde. Exato. Porque fiz tudo, nada adiantou, então entra na fase meio do dane-se mesmo. E como a gente... Tudo hoje a gente fala de inflamação, né? Eu acho que a base da doença, ela é inflamatória. A genética é inflamatória, né? Uhum. E engraçado que também nisso, muito linkado com a obesidade. Sem dúvida. Genética e inflamatória, né? As coisas se conversam. Como a gente pode lidar com essa questão inflamatória? Porque vai muito além do perder peso e vai muito além de cirurgia plástica, né? Muito, Como fazer isso? É o que eu sempre comento. Hoje em dia, as pacientes chegam com 1001 receitas mirabolantes. E assim, não adianta. A gente, como ser humano, a gente sempre quer algo rápido, eficaz e 1001 tratamentos. A Marta fala que a gente quer ser emagrecida. Então, exatamente. Exato. E no caso do lipedema, quer ser afinado. Eu quero ser afinado. Exato. Mas uma coisa que eu sempre comento, e até isso é muito
muito importante conversar com as pacientes para alinhar a expectativa. A mudança do estilo de vida, que é o que eu sempre brinco, eu falo assim, não adianta você querer fazer a dieta do tomate quadrado, que é aquele assim, você não vai manter nunca, uma dieta louca, impossível. Muito bom. Não, mas assim, você tem que tentar fazer algumas modificações, porque quando isso a gente vê a diferença. Porque hoje em dia também, lógico, pela sociedade americana, o carro-chefe do tratamento é a lipoaspiração, mas a gente vê a diferença quando a gente faz uma lipoaspiração numa paciente inflamada e desinflamada, mais até do que pela quantidade de gordura. Então, isso é uma constante, você tentar entrar com uma dieta mais anti-inflamatória. Atividade física. Para paciente que tem lipedema, tem até um meio número cabalístico que é 150 minutos por semana. Que a gente fala de atividade física, tem meio esse número. E, de preferência, assim, as pacientes respondem muito a atividades em água. Então, hidroginástica, natação e, sem dúvida, a musculação. Como eu estou aprendendo. Não, e a musculação também faz muita diferença, mas tem isso exatamente que você falou, Ana. Aí eu brinco que, assim, gente, nada mais fiel na vida do que a gordura do lipedema. Eu tenho até uma imagem de uma cirurgia que eu estava tratando uma paciente, ela não tinha lipedema, que a gente sabe que não tem na região abdominal, ela queria fazer uma cinturinha, então tem a diferença da gordura saindo da área sem lipedema e da área com lipedema. A área do lipedema, gente, é como se você estivesse aspirando vários lipomas. Olha e até a gordura é muito mais dura, e até por isso, e além do que, você acaba tendo uma fibrose ao redor, e essa fibrose piora com a inflamação. Então, por isso que sempre esse lado anti-inflamatório, não é que você vai fazer um tratamento mágico e você vai evitar, mas muitas vezes você consegue postergar ou melhorar o resultado da cirurgia com todo esse tratamento anti-inflamatório realmente. Isso, a gente vai pegar o gancho do anti-inflamatório e vamos ter nosso momento Suprimed, né? Isso mesmo, porque afinal de contas a gente está falando, né, dessa questão do momento anti-inflamatório, ainda mais pensando nesse episódio, né, do lipedema, nada mais casar como os suplementos que falam dessa questão anti-inflamatória, antioxidante. E para falar sobre isso, acho que não tem nada melhor do que a gente falar aqui do ômega 3, né? Que o ômega 3 tem todas essas funções, tanto para pacientes que têm lipedema ou não, né? Sim. Pacientes que têm obesidade, paciente que tem obesidade também tem essa questão inflamatória, né? Uma doença metabólica inflamatória, a gente tem que diminuir essa inflamação. Então, o ômega 3, ele funciona muito bem nesse sentido, e eu acho que pacientes do lipedema deve ser aí a linha de base quando se fala em suplementação, Com certeza. né? Ó, já vou até pegar um para mim, já que tem dois aqui, já pego um para mim. Tem dois, levar leva pra um. casa. E um detalhe é que quando a gente fala do ômega care, tem a questão do gosto, né? Porque eu, particularmente, tinha muita dificuldade em tomar ômega 3, porque assim, eu falava que eu tomava e ficava conversando com o peixinho muito tempo, né? Esse aí, Cris, você não sente, Ele né? não tem aquele gosto Não tem do o gosto. fundo, sabe? Bom, Então, a gente toma hoje e... eu tomo o ômega care porque realmente sem gosto de peixe. Esse é o super diferencial dele. Exatamente. É bem legal esse. E aí eu acho que casa muito com a mudança de vida. A Cris falou, né? O tratamento, na grande maioria das vezes, é a lipoaspiração, mas, de novo, eu acho que, de novo, a gente tem esse link com a obesidade. Se você não muda o hábito de vida, você não vai conquistar um resultado tão bom e você não vai fazer esse resultado ser duradouro. Sim. Então, a base mesmo é uma dieta um pouco mais... Não dá pra gente falar isso exatamente, né? Mas menos inflamatória, atividade física. E aí, acho que os suplementos vêm pra coroar essa mudança. Eu queria te perguntar, quando pensa em dieta... Porque a gente... Isso que eu ia falar. Fala Que assim, é uma Tava dieta com isso, anti-inflamatória. dieta anti-inflamatória. O paciente olha pra você e pensa... né? O que eu não posso Basicamente, comer? Porque eu acho que a gente tem que trazer para o paciente o que é prático, né? O que está no nosso dia a dia. Você não vai comer isso, diminui isso. Então, que dica que você dá para o seu paciente? Lógico, você vai mandar para uma nutricionista, que vai fazer um trabalho muito mais aprimorado. Mas o que o paciente já pode sair daqui hoje, quando escutar a gente, com a ideia, puxa, então isso aqui dá para eu melhorar. Ana, aí é uma briga com as nutricionistas, não minha, mas assim, todos os artigos mostram que a dieta que mais responde para lipedema é a mais difícil, que é a cetogênica. Pelo amor. Por quê? Porque justamente como essa gordura do lipedema é uma praga para você liberar essa gordura do adipócito, você tem que entrar, entre aspas, em áreas mais em cetose para conseguir ativar. Mas é aquilo que eu falei, nada de dieta tomate quadrado, assim, o que é de realístico que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, assim, paciente com lipedema não pode fumar de jeito nenhum, porque, assim, cigarro, pior coisa. Eu tenho uma amiga que a gente tem um grupo que se reúne todo mês. E esse mês, na reunião passada, ela estava assim...
eu vou ter que parar de fumar. Sim. Aí eu falei, mas amiga, você já não sabia disso? 50 anos de idade? Já deu a Com dica, né? Não é novidade. Não, mas é que agora eu fui no médico, eu tenho lipedema. Então, ele falou que eu não posso exato. fumar. Sim. Aí eu falei, não, então quer dizer que a vida não mudou, mas lipedema vai te mudar. Ela falou, lógico, amiga, olha a minha Sim. perna. Sim, É. não, mas Ana, mas é aquilo que eu digo. E assim, na verdade, embora eu trate lipedema já há muitos anos, como agora tem o CID, os estudos estão mais voltados para lipedema, a gente está reavaliando uma série de coisas médicas que a gente tinha mesmo. Está sendo um aprendizado fantástico. E muitas vezes a paciente olha e fala assim, poxa, agora eu tenho um estímulo sim para cuidar da saúde. Então é muito bacana isso. Muito. Então, primeiro, cigarro. Em segundo lugar, bebida alcoólica. É o que eu falo, lógico, né? Que nunca mais você vai poder tomar uma caipirinha, um vinho, mas tudo com moderação, porque ele é extremamente inflamatório. Aí, o básico que a gente sabe, açúcar, tentar reduzir ao mínimo. As frituras, todos os industrializados. Então, aquela velha história. É bicho e planta. Você pensar, poxa, eu vou comer uma salada, veio da terra, ou eu vou comer aquele salgadinho todo frito, que novamente, acho que vai muito parecido com as orientações da bariátrica, né? É muito vai muito semelhante. de encontro. Sim. E Cris, deixa eu tirar uma dúvida também. Bom, tem a dieta, tem a atividade física, e os pacientes perguntam muito, eles têm me perguntado muito. Sim. A drenagem linfática, massagem, isso ajuda realmente? Ajuda muito. Mas é assim, e também isso é uma coisa que eu vou meio, não contra a corrente, mas eu gosto de passar coisas práticas, Maria, é justamente isso. Às vezes a paciente fala assim, poxa, eu tenho X no meu orçamento. Eu falo, vai para academia. É melhor você investir em atividade física. Não, porque é verdade. Porque assim, o que eu pego muito assim são pacientes que investem tudo em tratamentos, em bandagem, em drenagem e acabam não fazendo atividade física. Então, assim, primeiro atividade física e alimentação, sem dúvida. Mas eu acho que vem um pouco no conceito quero ser emagrecido. Sim, sem dúvida. Porque tem coisa melhor que drenagem. Não. Deita Eu falo, delicioso, gente, eu amo. maravilhoso. Não é? Maravilhoso. Ia ser lindo se drenagem resolvesse Sim, muito. exato. Ainda mais para essa mulher que sente dor, né? Ela Exato. sente desconforto, ela sente um peso É um na alívio, perna. né? Então, ela deve ter um resultado muito gostoso. Mas até Gostoso, isso, né? Ajuda muito, Mas ajuda até muito. aquela coisa, você pensar, lembra que eu comentei, uma das razões da dor do lipedema tem a fibrose. A drenagem vai melhorar esse fluxo do líquido, tudo momentaneamente. Mas se você está com uma dieta inflamatória, não adiantou nada. Então, você jogou fora a drenagem. Então, o ideal, lógico, tem o ideal e o real. Mas, assim, pensando como uma orientação para o pessoal que está ouvindo, seria isso, alimentação, atividade física, aí, sem dúvida, a drenagem, massagem. Tem pacientes que precisam fazer enfaixamento, uma série de coisas. E aí, também, e mesmo a questão de tratamentos, que às vezes o pessoal fala, vou fazer um tratamento. Eu digo, para gordura localizada, tem que ser com alguém que tem uma grande experiência, porque, de novo, muitos dos tratamentos, eles visam inflamação para retrair a pele. E o paciente do lipedema não pode inflamar. Ele já tá. Ele já está inflamado, ele já é inflamado. Dependendo do que você injeta, você vai aumentar essa inflamação e piorar a fibrose. Então, é muito louco. muito detalhe, e uma tem paciente muita coisa. também, olha eu tirando as dúvidas. Mas essa Bom, é. Mas estamos aqui para isso, né? Estamos aqui, a gente A aprende paciente- junto. Exato. Com A certeza. paciente que chegou no consultório falando que ela foi no vascular, porque o que eu tenho visto é que tem a mídia, os pacientes vão procurar, Sim. mas a grande porta de entrada, na grande maioria das vezes, é o vascular. Porque ela tem dor, peso, a Sim. perna incha e tem hematoma. E deve ter vascular. varizes também, né? Não, E deve ter doença 40% tem varizes. Junto. É. E aí essa paciente vai no vascular e ela chegou pra mim muito chateada, porque ela falou assim, doutor, ele me deu a meia, ele pediu pra eu fazer isso, Sim. isso e aquilo, mas eu não acho uma meia que cabe em mim. Que é uma paciente que tá na Sim. doença obesidade e tá casada com lipedema, aí você fala... Exato. aí E eu agora? falei, e agora? Aí eu fiquei, e Sim. agora? Agora a gente faz o quê? Eu também não sabia o que fazer. Então aí você fala, era um grau de lipedema muito expressivo, junto Sim. com um grau de obesidade. E aí você vai numa farmácia, ela foi lá, mediu a perna, eu medi também, falei, gente, realmente, a GG não vai caber. Não cabe. E aí, essa paciente fala, então não tem nada pra mim, né? Então, você chega ali numa fim da linha difícil. Sim. Mas a meia, eu acho que ela tem um benefício. Explica pra gente, Sim. assim. A meia, não é ela uma sempre vai coisa- dar... A meia é parte do tratamento. Tá. Porque, assim, imagina que vem uma paciente que... É o que eu brinco. Tem o tempo, tem a disponibilidade para a gente pegar essa paciente e fazer uma paciente a conduta que a gente sonha. Tá. Então, primeiro de tudo, eu sempre recomendaria, passa no vascular. Legal. Por quê? Porque até pensando em complicação cirúrgica, risco de trombose, primeiro opera essa parte das varizes. Aí, a minha segunda sugestão... E aí, vocês, às vezes, até ao contrário, talvez até primeiro a bariátrica. Fazer o emagrecimento, porque aí a própria bariátrica você já vai desinflamar muito esse doente. E aí você já começa a ter melhor. Eu tenho uma paciente do consultório, ela é eu acabo me afeiçoando muito aos pacientes, a Ana sabe. Ela é muito querida e ela me procurou
para fazer a lipo, e ela tinha um lipedema grau 1. Era um lipedema... ela não tinha tanto grau 1, sintoma... grau 2 e grau 3, Então, só para isso quem que eu ia está falar. assistindo. O lipedema, sem querer ser chata, gente, ele tem 2 tipos de classificação. Por localização ou por gravidade. Por localização, o lipedema, geralmente, você pega ele do umbigo para baixo. Então, às vezes, aquela paciente que tem aquele lipedema no culote, no bumbum. Às vezes, ele pega coxa, junto com o bumbum ou não. Tem pacientes que têm só panturrilha. E tem pacientes que têm coxa, quadril, panturrilha e braços. Tem pacientes que você olha, que é aquilo que eu falei, são mais magrinhas, então você vê a desproporção. Tem pacientes que você olha, assim, a paciente não consegue, olha o ômega querendo ir embora comigo, tá? Já tá dentro da bolsa. E tem pacientes que chegam que não conseguem nem sentar numa poltrona de avião, porque tem uma gordura tão grande, e assim, às vezes ela tá magra, mas justamente ela tem essa desproporção muito grande, que aí acaba sendo o grau 2 e o grau 3. Antigamente, e às vezes é por isso que os vasculares também... Eu falo muito, gente, vou me cortando. Imagina. Gente, A gente quer eu tô aprender. prestando uma atenção aqui. Eu também. O que a gente pega muito dos vasculares é que até 2, 3 anos atrás, o preconizado era que se operasse só essas pacientes com grau mais grave. Então, por isso, a grande parte dos vasculares fala, você vai operar as varizes e usar meia. Só que os últimos estudos mostraram que o quê? Mesmo a paciente do grau 1 se beneficia, porque como você diminui o número de células doentes, você acaba retardando essa evolução e você tem uma melhora muito grande em dor, na melhora da atividade física, porque a paciente se sente motivada, porque aí ela vê o contorno que ela não via na academia. Então, aí ela funciona, como eu tenho uma amiga minha que ela fala que é a terapia do bisturi, que não é só isso, mas vai te dar um empurrão para você ter uma melhora da qualidade de vida. É um reencontro com a imagem corporal, né? Exato. Que às vezes, na verdade, às vezes não, muitas vezes na cirurgia bariátrica, o paciente, ele finaliza o processo depois da cirurgia plástica, porque ele emagreceu, ele se sente melhor, mas ele ainda não tem aquela sensação de plenitude em uma imagem corporal que realmente é o que ele buscava lá no começo, né? Exato. E acho que quando você detém esse conhecimento de que, gente, é uma doença, mas não por isso, não é que o que eu tô fazendo não adianta. O que eu tô fazendo adianta muito, talvez ele não seja tão visível aos olhos. E eu tenho tido também muitas perguntas em rede social e pacientes. E como a gente tem, infelizmente, na obesidade, a gente tem hoje muitos médicos que estão à parte do lipedema, né? Então, a paciente me perguntou essa semana, mas existe mesmo lipedema? E aí você fala, gente, como, né? Não, porque eu fui no médico e aí ele me falou que isso é uma bobagem, que não tem nada a ver, que é só eu emagrecer que vai melhorar tudo. E aí ela chega pra mim, ela perde 30%, 40% do peso e assim, aquilo que era a principal queixa dela continua lá. Sim. Então, é muito complicado isso também, né? Uma coisa que está vindo aqui na minha cabeça é como a gente vai somando e as coisas chegam no mesmo lugar, né? Eu tô lembrando aqui daquele episódio com a Fernanda. Sim. Medicina de estilo de vida. Se a gente parar para pensar, qualidade de sono, Tá tudo interligado, do vício, né? Sim. Padrão alimentar, relacionamentos, tudo vai indo para o mesmo lugar, né? Em que a base, a gente tem que ter o pilar de sustentação, ele é o mesmo para tudo, né? Então, se pensar em tratamento de obesidade, é isso. Lipedema. É a base. Sim, a base é a Óbvio mesma. que na bariátrica, o paciente com obesidade severa tem o pilar, mas precisa da cirurgia. Sim. No lipedema tem o pilar, mas vai precisar da cirurgia plástica. Mas as coisas vão se somando, que o básico bem feito tem que ser feito, né? Sem E dúvida. quanto mais a gente tem essa noção de equipe multidisciplinar, né? exatamente. Quanta coisa a gente vai somando em cada episódio. Sim. Então, a gente só vai somando coisas e pessoas dispostas a cuidar. Então, a gente não é nada sozinho, Eu né? acho que o que Sem ainda dúvida. falta é a gente somar empatia, né? É. Para que a gente receba um Exato. paciente portador daquela doença, porque isso não é uma Exatamente. opção, é genético, Sim, mas que ele chegue sendo acolhido desde o primeiro momento, né? com certeza. E hoje não, hoje o que a gente vê é ele sendo não acolhido, conselhos para emagrecer, você tem que emagrecer. Sim. Eu queria entender o que Como um se a conselho pessoa faz nunca na vida não do quis, paciente. você nunca quis, Ai, né? Então Assim, agora eu quero... vou. Exatamente. Exato. E isso, né? Não existe. Gente, mas assim, eu entendo que existem patologias que têm todo um fundo emocional e que elas são reais. Se o paciente está Sim. sentindo, como é que você vai falar? Acho que a pior coisa como médico, você falar para o paciente, não, isso aí que você está sentindo. Tem Mari, nada a eu ver. acho que o que pega muito... Eu posso falar porque eu sou mais velha de vocês. Na faculdade... bem junto, tá? Não, mas eu sou mais velha. Não, A gente tá bem junto. Mas, assim, a gente aprendia isso. É. Obesidade do homem é a maçã. Obesidade da mulher é a pera.
Tanto que a gente via assim, não, essa mulher tem uma composição de homem, porque ela está na pós-menopausa, ela está parecendo uma maçã. Então, isso já era, ou seja, já era lipedema que estava lá atrás e ninguém ensinava pra gente, porque ninguém sabia. E aí, eu pego, geralmente, as pacientes em 2 grandes grupos, lógico. Ou a paciente chega com um alívio, ai, que bom. Agora eu descobri que eu tenho lipedema, então tudo faz louca, sentido, né? eu não Tudo sou que eu louca. falo é verdade. Exato. Eu sou essa daí. Então, Nossa, ainda bem. Que bom, Era agora isso? era isso. E às vezes eu pego outras assim, ai meu Deus, eu tô ferrada porque eu tenho lipedema. Agora, eu sinto que eu tenho uma espada na minha cabeça. Eu acho que não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eu acho que tem uma luta muito grande é isso da gente conscientizar os colegas. Sim. Porque, em média, olha que triste isso, em média, para a paciente ter o diagnóstico de lipedema, ela já passou por 4, 5 profissionais médicos que falam justamente isso. Imagina, porque eu aprendi na faculdade, essa gordura de mulher é assim mesmo. E outras vezes, assim, em tempo, muitas vezes ela chega a demorar 10 anos para fazer o diagnóstico. Senhora, é muito tempo. Então, olha o sofrimento, olha o gasto, olha tantas tentativas frustradas. E logo no comecinho da nossa conversa, você falou como o lipedema estava ligado a alguns sintomas que eu fiquei pensando muito naquela mulher que é pouco assistida, né? Exato. Assistida da gente, do médico, não levar em consideração a queixa dela. Porque você me falou de uma mulher que tem obesidade, você me falou de uma mulher que tem dor articular, né? Você falou que essa mulher, ela tem muitos sintomas depressivos, ela tem hipotiroidismo, então o hipo, ele acompanha tudo isso que eu falei. E essa mulher, ela não tem diagnóstico. Não, O diagnóstico dela é que ela é mole. Então, outra Né? coisa que Ai, tem mas também... você é mole. Ai, Não, porque não, você... No máximo, a obesidade, eles vão chegar E elas no têm um máximo. aumento Ainda vou muito falar que ela é grande culpada, Exato. culpada de tudo. Mas porque ela é também mole, não né? tem força mas de o mole vontade. É isso. Exato. O mole é isso. Você é mole, você não tem vontade. Você não tem disposição para ir pra tristeza, né, academia. gente? Você não Exato. tem... Ai, mas tá doendo. Ah, mas todo mundo tem essa Não, dor. e outra, gente, que eu Poxa, não como comentei. se fosse normal. É. Quando uma paciente pergunta assim pra mim, doutora, coisa nem que tem a ver com a minha especialidade, né? Sei lá, doutora, eu tô com uma dor aqui, mas é normal, né? Eu falo, gente, não é Não é normal ter normal, dor. né? Normal, Não é normal viver mal, né? Muitas vezes a gente realmente não valoriza a nossa própria queixa, porque nessa vida corrida, louca, né? Ainda mais das maioria das mulheres, né? Sim. A mulher, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ser boa mãe, ela tem que Tudo, fazer né? tudo. Então, se ela tem um desconforto, ela vai levando aquela dor no corpo que ela tem. Ela vai levando e chega uma hora que ela está completamente desregulada. Quantos pacientes que a gente não vê no pré-operatório que chegam, Cris, que estão lá com um hipotiroidismo completamente desregulado. Nem sabia. E quer fazer a bari. Exato. E vai lá, por quê? Porque ela tá deprimida, porque ela tá obesa, o cabelo dela tá caindo. Todos os sintomas do tudo. hipotiroidismo. E E ela ninguém fala, viu, não, né? e eu quero emagrecer. Eu falo, emagrecer é só um passo de um problema muito maior que você tá tendo, né? Então, como realmente é importante o paciente ser ouvido. Exato. E saber e entender a doença que ele tem. Exato. Então, eu acho que Sim. essa nossa conversa de hoje para falar mais sobre o lipedema não é só para ensinar os pacientes, sim para ensinar a Sim. nós médicos. Exato. Como nós três aqui estamos aprendendo muito, tantos outros médicos esperam que ouçam isso aqui também aprendam, né? Com certeza. Para a gente poder orientar essa paciente, para ela poder ser mais, como a Ana falou, né, mais acolhida, mais É muito. escutada. Agora eu tenho uma dúvida. O estrogênio, porque a gente tem a questão do anticoncepcional, já que a gente está falando num público feminino, Sim. acho que 9-1 são mulheres que têm lipedema, né? O estrogênio, que é algo que deveria ser evitado numa mulher com lipedema ou não vai mudar? Então, Ana, na verdade, isso eu sou muito cada um no seu quadrado. Porque, assim, não adianta, todas nós vivemos com estrogênio. O que acontece novamente, o ideal é você passar com um ginecologista que tem experiência com lipedema e nada, assim, das velhas receitas de bolo, é o vilão, porque também, assim, saindo um pouco da caixinha, mas se a gente olhar, o estrogênio pode ser muitas vezes o vilão para o lipedema, mas ele tem uma proteção cardíaca. Sem dúvida. Também. Então, é a Mas velha esse seria o história do... Strong, né? Não, uma fração dele. Mas justamente, Ana, assim, então você tem que passar com alguém que tem uma experiência boa. Para você não demonizar. Porque, assim, o que a gente vê é isso. Nos picos de estrogênio, tem o risco de piora. Mas também você não vai poder zerar. Assim como eu vejo muitas pacientes, assim, agora o pessoal fazendo também, vamos fazer recomposição hormonal injetável, chip da beleza para todo mundo. Então, da mesma maneira, paciente com lipedema é diferente. Então, eu acho que, assim, essa pergunta é excelente, mas é aquilo que você falou, primeiro a base. Primeiro, mexer no basicão, porque o que eu vejo é o contrário. Chega paciente assim, eu vou fazer um chip da beleza e vai curar meu lipedema. Não, então é o contrário. Vamos cuidar de toda essa parte da base. Exato. E muitas vezes acaba piorando.
Então, é o perguntei do oposto. estrogênio, porque na Bari, como a gente vai muito pensando no risco de trombose para os nossos pacientes. Sim, exato. Aliás, hoje em dia, não sei se vocês repararam isso, no consultório, como a gente recebe pacientes com uma obesidade mais severa, a maioria já não toma estrogênio, já está lá com algum anticoncepcional progestágeno, né? Exato. Então, a gente não vê tão frequentemente. Mas fica pra gente, é isso, né? Pro nosso paciente, poxa, se não Exato. tomar estrogênio, melhor. Sim. Pensando que a gente vai operar, tem risco de Exato. trombose e tal. E por isso que eu te perguntei se pro lipedema também teria esse link aí. Outra coisa que eu recebo muito, Ana, olha só, eu recebo muita paciente com lipedema porque tem problema no joelho. Tipo, eu tenho aquela gordurinha no joelho, eu tenho dor no joelho. E ela atribui... E tem condromalácia. É muito mais frequente em paciente com lipedema, porque até por conta da deposição da gordura... Também, né? Não E só tem mais uma flacidez, frouxidão como tem uma frouxidão ligamentar. ligamentar. E muitas vezes tem aquilo que a gente popularmente vê com aquele joelho em X, que já é uma pisada com o joelho mais para dentro. Então, muitas vezes vai procurar o ortopedista e o ortopedista fala, não, você tem uma gordura aqui. Aí eu olho e falo, gente, tem lipedema e aí tem todo esse universo para ser cuidado também. Tem muitas outras coisas. Na verdade, o lipedema ter virado CID abriu uma porta para que realmente a gente consiga ampliar a qualidade de tratamento. Qualidade de A verdade vida. é essa, Cris, tá fazer uma ganho. pergunta prática aqui que talvez possa ser dúvida de alguns pacientes, né? Uma pessoa que tem obesidade, ela está insatisfeita, ela está com todos os riscos maiores cardiovasculares, faz uso de medicações, por exemplo, para diabetes, enfim. E ela tem todos esses sintomas que você trouxe, né? Ela tem dor no corpo, dor nas pernas, ela sente realmente que ela tem uma assimetria no corpo. Claro, a gente falou da questão básica, né? Dieta, atividade física, melhora da qualidade de vida. Mas, assim, do ponto de vista, se ela quiser fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, ela tem que primeiro fazer a bariátrica e perder peso para diminuir a inflamação, para depois fazer a cirurgia plástica para o lipedema, a lipo, ou ela pode fazer o caminho inverso? Vou ser bem sincera, é aquilo que eu falo. Eu não gosto... às vezes eu recebi pacientes, doutor, eu fiz tudo errado. Eu falo, então calma. Então, assim, cada um tem seu caminho. Porque, assim, às vezes chega paciente, meu Deus, não. Assim como tem paciente que primeiro faz o lipedema, depois vai operar varizes. Tá. Mas, assim, o que eu vejo na prática é assim, que é que você já tem esse olhar mais treinado. O paciente, sempre que ele puder vir mais desinflamado, ou seja, com menos excesso de peso, vai ser melhor para tratar esse lipedema. Mas eu acho importante já orientar esse paciente, porque às vezes a paciente acha, nossa, eu vou ficar magrinha com a bariátrica. E aí o que chega, as pacientes chegam para mim quase que arrependidas da bariátrica, porque fala, que é isso que você comentou, Ana. O que eu queria era cuidar da desproporção. E não resolveu. Mas, assim, falar de uma maneira tranquila. Porque, por exemplo, eu já tive pacientes lá atrás, que a gente nem chamava de lipedema, que primeiro a gente fez uma lipo para dar um pouco mais de simetria. Aí, depois dessa lipo, essa paciente, que é o tratamento do lipedema, com uma série de outras características que hoje é muito diferente da cirurgia. Aí a paciente se sentiu mais motivada, desinflamou, fez a bariátrica, e até aquele caso da paciente que eu estava comentando, que tinha lipedema, ela foi para academia. Não é que resolveu o lipedema, mas ela teve uma resposta tão boa e desinflamou tanto que ela falou, não me incomoda mais. Incomoda. Eu Olha não que tenho mais dor. interessante, né? É aquela história que a gente aprende na medicina, que cada um é um. Exato. A gente tem que individualizar o tratamento. Sempre. Né? Não Como tem uma receita Você de me bolo. falou 3 receitas, né? Exato. Aqui primeiro fez a bari, aqui primeiro fez a lipo, e aqui não precisou fazer nada. Exato. Que legal. Então, só que hoje o que a gente tem visto, e assim, como eu percebo essas pacientes muito sofridas, é como se fosse assim, agora eu tenho a salvação, agora eu tenho a terra prometida. E se você não seguir esse caminho, e não é por aí, é justamente isso, cada paciente é única. E Até não porque tem... a expectativa é outra, né? É uma, né? Exato. Tem paciente... Ontem, eu atendi no consultório uma paciente que eu operei há 13 anos atrás. E ela mora na praia, veio da praia. E eu bati o olho e falei assim, mas você tem lipedema, né? Você já passou... Ela falou, tenho lipedema? Mas eu fiz a plástica e ele não me falou nada. Só que ela tem lipedema, é muito claro a desproporção. Ela tem aquele lipedema bem do joelho mesmo, quadril e joelho. Só que ela não tem dor. E ela faz atividade física todo dia, e ela tá feliz. E eu falei, mas vem cá, você quer o nome da doença ou você quer se você Exato. precisa fazer cirurgia ou não? Porque eu concordo com o seu plástico, você não precisa operar, você tá Sim. feliz. Eu só te falei o nome porque tô aqui te examinando. Então é isso, é entender Exato. a expectativa. Aí ela fez assim, mas é verdade, né? Eu tô muito feliz. Eu falei, então, Exato, então... Tá tudo bem. Então tá tudo né? bem. Tudo bem, Tudo exato, bem. não precisa... então tá tudo bem. É.
Então, Nossa, para não muito ficar também essa ideia de que lipedema tem o que fazer, porque senão, Sim, na vida, né, tudo é assim. Eu tenho que. Aconteceu, vem uma avalanche, sim. aí parece que agora o universo tem que fazer Todo lipo mundo. para lipedema. Exato. Daqui a pouco vai vir uma avalanche e a gente chega no caminho do meio, Sim. que é o correto sempre. né? Exato. Vamos comentar, na Não. vida o meio é um bom caminho. Ana, eu brinco sempre assim, as pacientes falam assim, ai, Cris, o que eu tenho que fazer? Eu falo, então, você tem que ser feliz, você tem que ser realizada, você tem que ter bons relacionamentos, e você, se quiser, você pode fazer uma plástica. É diferente. Ano passado teve um curso que eu fui até com a Karina, que é Olhar Abeso. E eu saí dali com algo muito presente dentro de mim e negocio muito depois disso com meus pacientes, a que custo? Que é algo que a gente Exato. escutou muito. A que custo eu quero pesar 60 quilos? Sim. Porque se para ter 60 quilos, você precisa não poder sair da sua casa com seu marido e ter uma noite gostosa que você possa tomar um vinhozinho. Não posso comer nada. Não, 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 não. Vale? Sim, Não é melhor ter o controle da doença a custo de ser feliz, cara? exato. Então, esse foi muito marcante. É isso porque pra mim. tudo tem seu preço. Sim, Exato. Tem um preço a pagar. Exato. E até dando gancho nisso, que você estava falando de uma coisa, é um gancho interessante que eu estava pensando aqui, né? Que são as curiosidades. Curiosidade em relação a essa lipoaspiração, então, de quem tem o lipedema. É muito diferente da lipoaspiração que a gente sempre ouviu falar? O pós-operatório é diferente? Os cuidados? Como que funciona do ponto de vista prático para a mulher saber? Eu brinco que é assim. Brinco não, porque é verdade. É completamente diferente, porque a cirurgia é o mais tranquilo, o pós é o mais chato. Primeiro que assim, quando você faz uma lipo tradicional, você pode fazer, por exemplo, um número menor de incisões e você coloca a cânula do jeito que você quer. No lipedema, você tem que fazer um número maior de incisões, porque você não pode cruzar. Você tem que não lesar linfático, porque senão eu você tem o recebo lipedema vindo do pacientes. lipedema. Então, você tem Puxa. pacientes que cursam com isso quando você não pega paciente que tem os dois, já vem com lipedema e linfedema. Tanto que muitos vasculares, eles falam, não, eu sou contra a lipo porque a lipo vai piorar. Porque muitas vezes você pega pacientes que tiveram piora mesmo, que tiveram mais lesão linfática. Então, já muda a técnica. No momento que você vai aspirar as cânulas mais delicadas, é uma cirurgia que, eu brinco, que para mim é fisicamente muito mais cansativa, porque justamente a gordura não sai. Você está aspirando lipoma quase. Que são umas Porque bolinhas é mais grossas. Duro, É mais duro duro, pra gente. caramba. Então, é mais difícil de você aspirar. Sempre eu faço, isso eu já faço há muitos anos, porque eu sempre brinco, isso é da lipo normal e mais ainda no lipedema. Toda vez que você faz uma lipo, imagina um travesseiro que você tirou o recheio. Você tende a ter flacidez. Entendi. Então, no lipedema, mais ainda. Então, eu sempre faço a lipoaspiração com laser. E aí, a gente Pra deixa já uma poder câmera para você ter uma retração. Só que é o que eu sempre falo. A pergunta de $1 milhão. Inflamação pior. Não, mas mais do que isso. Vai retrair quanto? Aí eu brinco, se eu fosse boa de adivinhação, eu ganhava na Mega Sena. Exato. Mas porque depende de cada organismo. Então, tem paciente que fala assim, poxa, mas eu vou ter que fazer tratamentos muitas vezes depois, e às vezes você tem que fazer tratamento com microagulhamento, bioestimuladores que inflamam menos, para não piorar o lipedema, mas você vai tentar retrair aquela pele. Porque tem paciente que às vezes já vem assim, não, eu quero fazer a lipo e quero tirar o excesso de pele da coxa. Então, você já faz a cicatriz. Mas grande parte dos pacientes, e agora cada vez mais a gente tem recebido pacientes jovens que querem tentar evitar uma cicatriz. Então, é justamente isso. E deixar muito tranquila essa questão da expectativa. Porque eu acho que o que pega muito a paciente ver aquela foto photoshopada na internet e fala, nossa, é assim que vai ficar minha perna. E muitas vezes E a sua não. especialidade, que é a cirurgia plástica, né? Eu brinco que vocês são a funilaria e a pintura, né, da pessoa. Eu falo muito isso para os meus pacientes, né, da Bari. Eu falo assim, agora você pode ir para funilaria e pintura. A gente já fez tudo aqui dentro, né? Então, eu vejo um olhar diferenciado que vocês têm em relação ao ato operatório. Realmente é muito bonito, realmente é uma arte, né? Vocês fazem tudo muito pensado, visando a estética, visando o melhor resultado. Mas é o melhor realmente. Sim. Vocês elevam o padrão do resultado estético. E eu acredito como deve ser muito complexa essa conversa com a pessoa de alinhar o que é o melhor resultado estético para você. Exato. Porque também o que é bonito às vezes para mim não lhe cai bem aos seus olhos. Sim. Então, como também alinhar para essa mulher que ela tem uma expectativa, mas você fala, poxa, peraí, não é isso Ou que eu às vou vezes te uma dizer. expectativa inalcançada, né? Exato, Isso. Não, exato. porque a gente, Nossa, é muito uma coisa que é difícil. importante é você vai chegar na sua melhor versão, mas você vai chegar na sua versão. Sua. Então, alguém que nasceu para ser slim, eu lembro quando eu era jovem, eu queria ser pequena.
Mas eu queria muito ser pequena. Pequena de baixinha. Pequena baixa? Baixinha. Eu também, é eu chique. tenho um Então, eu achava tão metro e meio, chique. gente, Eu acho- Não Eu precisa. também achava super Eu chique. achava por que a exemplo, mulher... Eu não tô achava- encostando o pé no chão nesse Não, momento. mas Nem mas eu, naquela... No meu momento juvenil, eu pensava que uma mulher pequena, ela é delicada. Ela é... Meiga. E eu queria... Imagina, eu, Ana Karina, ia passar frustrada quanto? A vida, né? Eu queria ser morena. Eu nasci, a minha família, por parte de pai, são portugueses. Todo mundo é moreno de olho castanho. E eu olhava e falei, gente, eu que sou a desbotada, branquela, esquisita. Então, a gente Então, sempre quer. Às vezes a gente tem umas... engraçado. E aí alinhar que a gente vai sempre buscar a melhor versão daquela pessoa. E sair da caixinha da sociedade em que tá todo mundo andando na mesma Exato. linha, usando a mesma Todo mundo roupa, igual. pintando o cabelo do mesmo jeito. Porque aí, gente, vai ter 99% das pessoas infelizes, né? Porque a pessoa vai ter lipedema, Sim. como a pessoa vai ter obesidade. E isso a gente não vai retirar. A gente vai chegar no melhor tratamento daquela doença. Ana, e uma coisa que eu sempre falo, que assim, para mim isso é sagrado, a medicina vem antes da plástica. Sempre. Pô. E é o que eu digo, a pessoa sabe, eu contraindico muito procedimento, eu contraindico muita cirurgia. E às vezes contraindico por conta disso. A paciente, ela tem toda a indicação, mas ela está com uma expectativa que ela nunca vai conseguir alcançar. E se ela fizer, ela vai ficar frustrada. Exato. Só que muitas vezes isso precisa de todo um tratamento, porque é o que eu comento, a gente está vivendo um mundo hoje em dia que é maravilhoso com essa troca de informação, tudo isso que a gente tem, mas se na nossa época era complicada essa questão da estética, hoje em dia é cada vez mais. Eu vejo crianças assim, eu preciso colocar um filtro numa foto. Exato, exatamente. Então é complicado, assim. Então a paciente chega àquela coisa, agora minha vida vai começar. E não é isso que eu comentei. A gente pode fazer uma plástica junto, mas nunca, como muitas vezes eu vejo, às vezes a paciente colocando todas as fichas também, agora a plástica vai resolver. Exato. E não, é justamente, eu brinco. Primeiro a gente faz medicina, depois a gente faz cirurgia geral e depois faz a plástica. E aí depois todas as pós que eu fiz. Então não dá pra gente inverter nesse sentido também. Isso é Sempre fundamental. a segurança e a medicina em primeiro lugar. E o cuidado integral, né? Cuidar de tudo. Uma doença inflamatória? Vamos cuidar da alimentação, da atividade física, do emagrecimento, da cabeça, do emocional. A Ana sempre fala muito isso, eu adoro. Dos relacionamentos, de tudo. Sim. Porque senão a gente resolve aqueles 10% que ela achava que ia mudar a vida dela e tá tudo igual ao resto. Exato. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Nada vai Sim. mudar. E como o suporte psicológico Nossa. é muito importante. É essencial. Recentemente eu atendi uma paciente no ambulatório, ela fez bari e ela tá muito bem da bari. E ela emagreceu. Mas o relacionamento dela tá horroroso depois da bari. Então, se a gente não pensa no indivíduo como um todo, em que ali tem tudo junto, a crença daquela pessoa, a criação daquela pessoa, as expectativas, o corpo, tá tudo junto. E se eu olhar uma coisinha só, eu fechei os olhos para 90%. Então, como é desafiador cuidar de tudo, na medicina que a gente tem, porque às vezes, eu queria que todos os meus pacientes estivessem com um psicólogo, nem todos conseguem. Eu queria que todos os pacientes fizessem drenagem, que tem lipedema, mas nem todos conseguem. Então, dentro daquilo que a gente tem para aquele indivíduo, se esmerar para poder fazer o melhor, né? Eu acho que esse Sem é o dúvida. grande lance da medicina, né? E É da isso que pessoa muda. fazer as pazes consigo mesma. Se amar em Sim, todas eu as acho que partes é da isso. jornada, né? Sim. Né? Eu tô pensando muito nessa mulher tantas que já passaram no nosso consultório, né? Para fazer a bariátrica, que tem lipedema, uma história de uma vida, né? Sim. Lutando contra todas essas doenças que muitas vezes não foi escutada. E que, na realidade, como eu tava pensando nessa mulher, né? Que ela perdeu peso, ela te procurou e ela tem a expectativa que não vai alcançar, Sim. muitas vezes. E que ela entender e tem um olhar de amor por ela mesma, né? Exato. Porque a gente tem tanto olhar de amor pelo outro, mas é muito mais difícil a gente ter Mas um o amor. auto-amor é o mais difícil, Porque né? a gente se Nossa, julga muito sim. mais. E eu vejo aqui, eu acho que quanto mais velha eu fico, Karina, né? Eu vejo que quanto mais velha eu vou ficando, mais entendendo a mim mesma eu fico, no sentido de entender e amar Sim. certas partes que antes eu cutucava muito. Né? Que a gente se cutuca Sim. demais, né? E aí você fala, poxa vida, será que eu não tenho que ter agora uma compreensão de toda a minha história? Tudo que eu passei para chegar aonde eu estou e agora eu vou lapidar nessa lipoaspiração com a plástica e vou alcançar o melhor de mim nesse momento, porque eu tenho que ser a minha melhor versão, né, Ana? Exato. O que a Ana sempre fala, eu tenho que sempre tentar ser melhor do que ontem. Se eu estou melhorando, eu estou no caminho certo. Então, eu fico tão feliz de você estar aqui, Cris, porque é realmente isso.
muitas vezes a gente está lá naquele comecinho da jornada do paciente, né? Nós, cirurgias bariátricas, que é aquela pessoa que não sabe muito bem para onde ir, ela quer emagrecer, ela não aguenta mais aquela doença dela. E você tá na outra pontinha, né? Na pontinha do cheguei, o que eu posso melhorar, o que eu posso crescer a partir daí. Então, É muito bacana. que bom que a gente tem essa interface, Sim, essa com conversa. certeza. E eu quero que você venha todos os anos. Eu quero também. Só quero pegar um gancho, porque eu vi isso no Instagram essa semana e eu queria até ter contato com essa paciente, porque eu achei algo tão bonito. Ela postou saindo da academia pós-bari e ela comentando sobre a flacidez que existe. E ela falou que chegou em casa, alguém comentou sobre a flacidez, ela chegou em casa muito magoada com o que ela recebeu. E depois ela parou para pensar e falou, vem cá, mas essa pessoa sabe de onde eu saí? Exato. Sabe o caminho que eu caminhei? Então, essa flacidez aqui, para mim, é vitória. E aí, ela mudou o mindset dela e ela fez essa postagem para dar esta referência, que é exatamente isso, que a gente se ama em cada parte da jornada, porque ninguém esteve com a gente a jornada inteira, ninguém sabe. Só você faz Então, o caminho. quando alguém fala, tô com dor na perna, e metade da população, ele fala, Ai. puta, você reclama. Você sabe Não que tá vestindo o seu sapato, né? eu tenho lipedema e eu tinha um personal há muitos anos atrás que ele... Você tá ali fazendo exercício, ele apoia na perna pra te ajudar. Eu falo, E dói. ai. E ele fala, deixa de ser mole. Deixa ser fresca, né? E aí eu falava, cara, realmente, eu sou muito mole, vou aguentar. Eu chegava em casa toda roxa, parecia que eu tinha apanhado. Exato. Mas, gente, apanhei na academia. Sim. E aí depois você foi pensar, cara, custava ele falar, não, então não vou pôr a mão. Não custa nada. Então, assim, Mas eu acho que não é uma sabe, né? gota. Não sabe Mas mais. a partir do momento que eu falei, ai, peraí. Eu acho que uma coisa que eu sempre comento com as pacientes, assim, não adianta. O corpo é a nossa primeira casa, realmente. E é o que eu falo, o corpo é o nosso amigo. Eu ainda comento, a Ana lembra disso. E assim, eu não fiz bariátrica, mas quando eu fui fazer meu doutorado fora, eu engordei 50 quilos. Exato. Então, às vezes, o caminho que você tem, que é exatamente, passa por um processo de engorda, de emagrecimento, uma série de coisas e respeitar a história de cada um. E justamente isso da gente se amar e ter paciência. Mas outra coisa que eu comento sempre assim, se você está com problema no coração, ninguém vê teu coração. Agora, todo mundo se sente no direito de palpitar a sua flacidez, a sua mancha na pele. É complicado isso. Então, as pacientes chegam assim, tem paciente que fala assim, nossa, eu tenho vergonha de andar com os meus filhos, eu não uso short, eu não vou pra praia, porque o que os outros vão falar? Então, a gente, muito complicado que ainda mudar toda essa mentalidade. Realmente inclusivo para todos, né? Exato. É o que a Karina falou, né? A gente olhar com gentileza, acho que muda tudo de dentro para fora, né? E ser cada dia um pouquinho melhor e você se cuidar, gente. Acho que o cuidado e o conhecimento vão se unir nisso pra gente ter uma vida melhor. Com E certeza. que a gente possa vir falar sobre vários outros temas, que foi ótimo, né? Não, Se eu deixasse, adorei. a gente Eu fico 5 horas aqui falando, gente. Sabe que eu tô aqui pensando, gente, o pessoal deve estar cansado já de assistir a gente. Não acaba. Vai ser Duvido muito. Eu falei muito. Eu falei, olha, vocês têm certeza? Eu falo muito. A gente continuava aqui. Era o certo, né, gente? Mas foi muito bom, né? Foi incrível. Então, deixa eu dar um recadinho de final. A gente tá com parcerias novas nessa nova temporada do Podbari. E a gente tem um parceiro muito especial, muito importante. A gente falou do Omega Care, que pode ser um auxiliar na reação inflamatória, enfim, de várias doenças, não só do lipedema. E a Suprimed, que é nosso parceiro dessa temporada também é responsável por várias vitaminas e suplementos que a gente usa muito na bariátrica. Então, se você usa Fusion, Supribiap e várias outras vitaminas dessa marca, você vai ter agora um cupom do Podbari, Podbari10, né, Ká? Acertei? Isso aí, Podbari10. Podbari10, para você ter 10% de desconto e continuar se cuidando, suplementando, para não perder tempo. Isso, aí nas compras pelo site, né, da Suprimed, só entrar lá. Para quem já faz o uso das suplementações, a Fusion, que é bastante conhecida, e enfim, os outros também, é só entrar lá no site, colocar, então, Podbari10, que daí já tem o desconto também. Muito bem. Cris, queria que você desse sua palavra final. Foi ótimo estar com você. Ai, gente, eu adorei. Vamos bolar outras vindas. Já tô apaixonada pelo Não é? incrível. Eu falei pra vocês, né? Vamos combinar outras coisas. Eu vou sair daqui com a minha consulta marcada. Não, eu, assim, gostaria de falar para todos as pacientes que têm lipedema e todos os médicos, vocês não estão sozinhos, gente. É um caminho novo, é um caminho que está todo mundo aprendendo. Tanto que às vezes tem paciente que eu operei há um ano, fala, nossa, agora mudou tudo. Mudou, porque graças a Deus agora a gente está tendo um aprendizado ainda maior sobre a doença. Então, tá todo mundo junto, sempre com as equipes multi.
suporte e tudo para a gente poder fazer um trabalho bacana e cuidar cada vez melhor dos pacientes. É isso aí, foi muito, muito bom o episódio de hoje. Que venham muitos outros, né, meninas? Porque tem tanta coisa nova nessa nova temporada que tá por aí que vai ser bem legal junto com vocês. Isso aí. Foi incrível, muito obrigada. Até o próximo episódio. Vem com a gente.